Graças a Deus, a gente finalmente retomando nosso estudo aqui, da Joana, da jornada Joana de Ângeles, do livro Homem Integral. Nós vamos continuar agora no capítulo 21, na quinta parte do livro, O Homem Moderno. Mas antes vamos fazer a oração. Quem gostaria de fazer a oração? Marcelão, quer fazer a oração? Bora lá. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Agradecer a todos esses momentos nos quais a gente passa junto dele, próximo dele. E agradecemos em especial ao Espírito de Joana de Ângeles por proporcionar a todos nós esses estudos e ensinamentos tão maravilhosos e dignos, para que possamos crescer sempre na moralidade. E assim seja. Muito obrigado. Que assim seja. Quer começar a leitura? Bora lá, vou fazer a leitura com vocês. O homem moderno. Já começou. Buscando enganar a sua realidade mediante a própria fantasia, o homem moderno procura a projeção da imagem sem o apoio da consciência. Evita a reflexão esclarecedora, que pode desalgemar dos problemas e permanece em contínuas tentativas de negar-se, mascarando a sua individualidade. O ego exerce predominância no seu comportamento e estereotipa fantasias que projetam no espelho da imaginação. Irrealizado, porque fugindo do enfrentamento com o seu eu, transfere-se de aspirações e cuidados a cada novidade que depara pelo caminho. Não dispõe de decisão para desmascarar o ego, por temer petrificar-se de horror, qual se aquele fosse uma nova Medusa, que Perseu, e apenas ele venceu somente, porque a fez contemplar-se no escudo espelhado que lhe dera Atena. Obviamente, esse espelho representa a consciência lúcida, que descobre e separa objetivamente o que é real daquilo que apenas parece. Nesse sentido, o ego que vive e reincide nos conteúdos inconscientes necessita de conscientizar-se, desidentificando-se de seus resíduos emergentes. O homem vive na área das percepções concretas e, ao mesmo tempo, das abstratas. Cultura da arte fez que ele se porte, ora como observador, ora como observado, e ainda observador que se observa, a fim de poder transformar os complexos ou conflitos inconscientes em conhecimentos que possa conduzir senhor de sua realidade, dos seus atos. Quer que ler mais, Wellington? Vamos comentar, né, até aqui, depois a gente volta. Vamos comentar. Aqui, pelo que eu entendi dessa leitura, eu estou assim, meio fora do estudo por conta dos problemas que eu passei. Mas aqui, pelo que eu entendi, Wellington, veja bem, ele está falando do ego, né? O ego nada mais é do que vaidade no ser humano. E aqui ele fala aqui, ó, exerce predominância no seu comportamento e estereotipa fantasias que projeta no espelho da imaginação. Aí ele transforma esse espelho que ele fala do Perseu matando a Medusa de várias cobras na cabeça, que ele vê através da consciência. Aí ele joga ego, vaidade e consciência ao mesmo tempo. Então é uma balança que se coloca, né, entre esses dois pêndulos,
tanto é a vaidade, que é a irmã do orgulho, que é o lado ruim, e a consciência que puxa o ser humano, ou o homem moderno, para as necessidades reais da sua fisionomia e do seu eu, né? Por assim dizer. Aí ele até fala que do espelho, do ego, ele bate muito nesse tema ego, 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 não é? Vou traduzir. Na realidade, o superego, que é o orgulho. O ego, ele tenta controlar o superego para ele não abandonar. Então, o superego é que é o orgulho. O ego é que tenta superar o superego para ele não aprontar. Controla o superego. O ego controla o superego. Porque ele recebe informações do inconsciente. E aí, quando o ego vai fazer, o superego vai fazer, o ego fala assim, opa, não. E às vezes a pessoa vai e faz por orgulho. Então, que é o superego que vai lá e quer fazer as coisas por orgulho. E o ego fica tentando segurar o homem, entendeu? É coisas mais freudianas. É por isso que tem e o espelho? Onde entra o espelho aí? Não é a balança, o espelho? Exatamente. Essa metáfora que ela usou aí, usando a questão da mitologia, né? Reflete isso mesmo. Porque o que ele está falando? A gente quer tanto viver de aparência, né? Quer tanto aparecer ser algo, ou aparecer ter algo, aparentar ter uma vida que não tem. A gente vive tanto de ilusão, né? Que a gente tem medo do próprio espelho. A gente tem medo de se defrontar com o seu eu. Medo de se defrontar com os nossos próprios medos, com as nossas próprias imperfeições, com as nossas próprias fragilidades. Não, por quê? Eu frágil? Não, eu sou forte. Não, eu sou o cara que faz e acontece. Mas quando ela fala que não, eu sou melhor que o outro. Mas quando ela fala aqui de desmascarar o ego, esse ego aqui teve outro sentido, que era quando a pessoa eleva o ego, entendeu? Então, exatamente, porque eu sou melhor, Isso, eu faço, eu aconteço. E aí ela tem medo de que isso venha por água abaixo, de que isso caia. E as pessoas vejam que a pessoa tem defeito, que tem fragilidade, né? Que tem problemas, porque quer ser... A maioria das pessoas... Né? Bom, a gente já falou tantas vezes isso aqui sobre, né? Você vai nas redes sociais, aquela vida de mentira, de aparência, que é a vida perfeita que ninguém tem, e todo mundo fica vendendo essa vida perfeita, que não existe. Né? Tem uma série da Globo News, que trata exatamente, assim, é uma forma meio... Wellington, o seu microfone está fechado. Quando os fãs descobrem como ela é realmente, ficam todos assim, boquiabertos, porque ela, na verdade, é depressiva, ela é extremamente pobre, entendeu? E eles falam, gente, e a gente endeusando uma pessoa que, na verdade, é como a gente. Ensinando a gente a ser uma coisa que ela realmente não é. Então, é muito... Na verdade, o que eu entendi, assim, que a gente vê também, é que a pessoa orgulhosa, na verdade, ela quer esconder aquilo que ela acha que ela não é. Então, tipo assim, eu sou... Você sabe com quem que você está falando? Na verdade, ninguém sabe com quem está conversando. Né? Porque, às vezes, em casa, ele não tem a autonomia, por exemplo, que ele tem no trabalho. Ele não tem, né? Por exemplo, no trabalho ele tem subordinado, mas às vezes em casa ele é simplesmente ausente. Então ele fica tentando mostrar aquilo que ele realmente não é, né? Impor aquilo que ele realmente não é.
Muitas vezes uma pessoa arrogante é justamente aquela pessoa que tem um complexo de inferioridade muito forte, que acha que não sabe o seu real valor. Então ela tem que ficar querendo mostrar que é melhor do que os outros para poder tampar aquilo que ela mesma acha que ela não é. É, exatamente. Tem que se mostrar o tempo todo superior, né? Assim, quem realmente é superior não precisa ficar mostrando, entende? É onde entra o narcisismo. Isso. Eu acho que foi mais ou menos isso aqui que ela quis dizer. Só que eles não conseguem se esconder por muito tempo. Não. Eles vão fazendo uma hora, a máscara cai. É isso aí. Ela fala, o homem vive na área das percepções concretas e ao mesmo tempo abstratas. Por quê? Você vive no ambiente das coisas que acontecem, nos fatos, só que você reage e interage utilizando os significados que você dá. Exatamente. Ou seja, como você percebeu aquele fato, como você enxergou o que aconteceu, quais as emoções, o que aquilo significou para você, você vai reagir, e vai ter os seus comportamentos. Então, são o concreto, que é o externo, e o abstrato, que é o interno. Quando você recebe uma mensagem de texto de WhatsApp, você coloca a entonação que você quer. Né? Exatamente, né? Você coloca a vírgula onde você quer, né? Exatamente. A pessoa pode estar falando... Um homem, assim, meio que fugindo, mas é interessante. O homem manda, por exemplo, uma mulher. Oi, bom dia, como é que você tá? No sentido de amizade, e a mulher... Oi, bom dia, como é que você está? Tipo, entrando querendo. Então, toda entonação que a gente põe de acordo com a nossa crença, sentimento em cima daquilo, a gente cria vários tipos de realidades. Né? Exatamente. Você discutir, por exemplo, pela internet, pelo WhatsApp, você discutir uma relação pelo WhatsApp é frio. Que às vezes a pessoa está falando de um jeito e está interpretando de outro. Principalmente se for só texto, né? Exatamente. Aí que quando você comunica só por texto, você está transmitindo 7% da comunicação. Você falou aquele dia no curso que é só a parte escrita, o resto vem de quem está recebendo. Exatamente. Hoje eu mandei um áudio para ele. Só que para mim falar, tem que falar gritado. Eu queria falar, eu não queria escrever. Mandei o áudio. Eu olhei para Yasmin, ele vai achar que eu tô brigando com ele. Peraí, volta aqui. Paguei o áudio. Pensei de novo. Falei, mãe, eu na mesa. Essa voz rouca. Não acredito, mas é verdade. Várias realidades. Agora, nesse parágrafo aqui da arte, eu entendo também como quando você vai ao terapeuta também. Falando aqui, ó, que a arte faz que ele começa a observar naquela trama lá, né? E começar a se identificar com aqueles personagens, para ele poder aprender alguma coisa. E isso também é uma coisa que a gente acaba fazendo isso na terapia, para poder, você vai contando para você ver como que, para você identificar, achar aquilo que está acontecendo com você. É a metáfora do espelho, né? Uhum. De você é observador e você, ao mesmo tempo, é observado. É como se você estivesse olhando no espelho. Uhum. Você está observando e sendo observado. E aí você começa a enxergar realmente as coisas, né? Por isso que ela usou a metáfora da medusa, que foi combatida quando ela se viu no espelho. Então, quando você... É aquela história de um olhar para dentro, né? Voltar o olhar para si mesmo e enxergar sem máscara. Enxergar você como você é. Suas fraquezas, seus defeitos, suas qualidades. Porque, assim, o orgulhoso, ele só vê qualidade em si. Né? Ele só vê qualidade em si. E ele não quer enxergar os defeitos, porque ele não quer se passar por uma pessoa fraca, frágil, que também sente, que também... Inseguro. Tem inseguranças, tem todos os tipos de comportamento. Então, ele meio que põe um véu para enxergar os defeitos.
E ao contrário, tem aquele que é o depressivo, a pessoa que ela mergulha nas suas imperfeições, se enxergando inútil, e põe o véu nas qualidades. Então, quer dizer, é parte da visão. Tanto um quanto o outro. Ele é meio cego, né? Ele não se vê por completo. Ele vê só uma parte disso e acredita que aquilo é ele, é o todo. Mas aquilo não é o todo, aquilo é uma parte. Nós somos constituídos de partes. Nós temos várias partes. Então, quando a gente está diante de uma parte nossa que está com problema, a gente tem que enxergá-la e acolhê-la. A maioria das pessoas quer enxergar, quando enxerga, quer expulsá-la. Só que aqui faz parte de você. Você arrancaria um braço seu? Né? O braço faz parte de você. O braço é você. É uma parte importante sua, fisicamente. Mas na sua mente, você tem várias partes e todas elas são importantes. Muito importantes. Interessante que ela fala de transformar os complexos. Transformar os complexos. Na terapia junguiana, do Carlos Jung, o professor estava explicando que nós temos muitos complexos e que aí às vezes a gente dá força para isso e que é lá na terapia você vai falando e ele vai te dar e assim muita coisa aqui nesses complexos às vezes vem no sonho te explicando. E aí, por isso que também eles trabalham muito interpretando sonhos. Porque conforme você vai sonhando e vai contando, eles vão entendendo o seu inconsciente, mexendo para que seja feita essas transformações dos complexos. É muito doido. Porque o sonho é um contato com o inconsciente, né? Não deixa de ser um contato. Muito legal. Isso aí. E a Joana, ela segue muito a linha de Carlos Jung, né? Ela segue muito, muito. Ela trabalha nessa linha mesmo. Quem quer continuar a leitura? Sua meta? Menos a Cris? Sua meta é poder sair da agitação na qual se desgoverna para observar-se à distância, evitando sofrimento macerador. A este ato chamaremos a separação necessária entre o sujeito e o objeto, através da qual se observa os acontecimentos sem os sofrer de forma dilacerante, modificando o estado de ânimo angustiante para uma simples expressão do conhecimento, mediante a transferência da realidade que jaz do espírito para o exterior das formas e da emoção. Isso aqui acontece muito com a meditação. Quando você começa a fazer uma meditação assídua, assim, frequente, né? Você começa a não misturar com as suas emoções e ver o que você está vivendo de uma forma mais tranquila para você poder trabalhar isso. E isso a terapia te dá um pouco também. Porque você começa a identificar, né, que é fazer a reforma íntima mesmo, né? Que é olhar para si e poder identificar. Esse processo é muito interessante. É possível de fazer, assim, todos nós temos essa capacidade. Você se projeta fora de si e se vê como um observador, uma terceira pessoa. Então você vê, você faz. Uma coisa é você vivenciar a experiência, né? E absorver toda a carga emocional que ela traz. Outra coisa é quando você sai da experiência, sai da imersão, você sai daquilo e você observa você passando pela experiência. Olha o aprendizado. Você vê a experiência que está causando em você uma reação e você consegue enxergar qual é a sua reação de forma racional. Tirando a emoção, que às vezes nos cega, né? E enxergando a sua reação
imerso naquela situação, você vendo de fora. Você vendo de fora. E isso te permite usar o raciocínio lógico, a lógica para interpretar e entender a situação de uma forma mais abrangente. Isso é um trabalho terapêutico muito importante. Muito importante. E eficiente. Sim, senhora. Foi isso que eu vivenciei lá no DR. Que eu me misturei com a emoção. É um curso de formação em practitioner. Praticante. Tradução em inglês de praticante. Você aprende a programação neurolinguística, né? Você aprende as técnicas. E tem uma técnica que você aprende a fazer esse processo que tá me falhando o nome. Desassociar. Na PNL chama desassociação. Você desassocia. Você sai de você e olha, e observa o ambiente com você inserido nele. Entendeu? A técnica da desassociação. É muito, muito, muito eficiente. Muito bacana. A reflexão constitui um admirável instrumento para o ouro, apoiando-se na cultura e na realização artística, social, solidária, que desvela os mananciais de sentimento e de consciência humanos. Jogado em um mundo exterior agressivo, no qual predominam a luta pela sobrevivência do corpo e a manutenção do status. O homem acumula conteúdos psíquicos não descartáveis, nem digeríveis, avançando apressado para o estresse, as neuroses e as alienações. Acumula coisas e valores que não pode usar e teme perder, ampliando o campo do querer, mais pelo receio de possuir de forma insuficiente, sem dar-se conta da necessidade de viver bem consigo mesmo. Os amigos, participando das maravilhosas concessões da vida que lhe estão ao alcance. Essas 2 semanas eu andei muito ansiosa. E eu já não estava separando mais. Eu não conseguia mais ter essa visão externa. Hoje que voltou um pouco mais isso. Até mesmo porque eu fui fazendo a irradiação. E aí que eu não estava conseguindo fazer meditação esses dias. Então eu estava misturando já com a minha ansiedade, né? E uma coisa que a gente às vezes fica mergulhado nisso, que fala, a gente vê muito falar, quando você fica 14 minutos no Instagram, o seu cérebro já entende como depressão. E você já começa a ter depressão. Quem fica menos de 14 minutos no Instagram? Ninguém. Todo mundo senta lá e faz. E aí, o que acontece? Você começa a ter aqueles gatilhos. Então, eu, por exemplo, eu não vejo a vida dos outros, eu vejo alguma coisa relacionada a algum conteúdo, algum curso, alguma coisa que eu gosto de ver, né? Mas tem coisas que geram gatilho na gente. Por exemplo, eu já identifiquei alguns. Decoração, por exemplo. Decoração? Decoração. Eu gosto de decoração. Eu gosto de casa organizada, eu gosto de decoração. Então, quando eu começo a ver muito, você começa a falar assim, gente, o que eu tenho não tá legal. Porque eu queria um sofá de uma tal cor, porque eu queria uma coisa de tal outro jeito, porque eu queria de outra coisa. Então, você começa a ver. Aí, esses dias eu arrumei lá em casa. Falei assim, nossa, eu vou tirar tudo que eu não preciso para eu não gastar tempo. Porque às vezes você gasta muito tempo porque você tem muita coisa que você nem usa. Então, realmente, minha vida ficou mais prática, porque eu diminui um tanto de coisa. Só que se você começa a ver, você começa a falar, mas eu não tenho isso. Mas eu não tenho aquilo. Você começa com a lista mental. Um dia eu estava muito cansada e virei assim num desespero. Falei assim, pai, eu não estou dando conta mais, eu estou muito cansada, tanta coisa que eu tenho para fazer. Aí eu recebi uma mensagem, assim, do nada, que minha prima mandou. O livro que ela estava lendo naquela época, era Jesus está ao seu lado. E é uma mensagem por dia. E a mensagem é justamente essa. Pare com as suas listas mentais.
Que é isso que está te levando à insatisfação. Então, por exemplo, eu sei que o meu gatilho, por exemplo, é a decoração. Então eu começaria, mas aqui eu podia pôr tal, sei lá. Tem gente que tem mania de organização. Então, uma colega que separa as roupas dela tudo por cor. Não que eu ache errado, não é isso. Mas, você concorda que a roupa está guardada do mesmo jeito, por cor ou sem por cor? Entendeu? Ela põe todas as caixas de leite ou de suco virada a tampinha para o mesmo lado. Tem top. Tem. Mas é isso que traz para a gente, entendeu? Quando a gente começa a dar importância para aquilo que não é importante. É isso que ela está falando aqui, ó. Jogando em um mundo exterior agressivo no qual domina a luta, sobrevivência do corpo e a manutenção do status. O homem acumula conteúdo psíquico, não descartável nem digerível, avançando apressado para o estresse, a neurose e a alienação. Perfeito. Porque você começa a dar importância para aquilo que não é importante. Então, além de uma casa bonita, de um trem organizado, você já passa para um extremo de ser por cor, de ser por modalidade, de ser por lado tal, de pronto, ser... aí aquilo vira sua meta principal, né? Você entende? Aí toda vez que fica assim, não, esse mês eu vou comprar isso. Não, mas eu ainda não tenho blusa de frio. Não, mas eu ainda não tenho um sapato. Não, mas eu ainda não sei o que. Cada um. Aí eu não viajei para tal lugar. Não, agora eu quero ir para outro lugar, porque eu tenho que conhecer lá também. Não, porque o fulano foi para tal lugar, então eu quero ir também. Entendeu? Então começa as neuroses baseadas nisso. E se a gente não simplificar e não começar a olhar para realmente o que é importante, esse adoençamento que vai acontecendo. Então eu achava que eu era doente. Não. Porque eu não ligo para um monte de coisa. Peraí, deixa eu terminar de falar. Eu ligo para as pessoas que são importantes para mim. Eu ligo para outras coisas. Eu não tenho essas coisas. O que ela está falando é o seguinte. Por exemplo, você Mas vai... teve uma época que eu achei que eu era doente, porque o povo da minha volta era assim. Tudo tinha que estar certinho, tudo tinha que estar perfeito, tudo tinha que estar não sei o quê. É o seguinte. Tudo tem um limite para menos, um limite para mais. Você tem que estar dentro da faixa. Você não pode extrapolar. Quando você extrapola para menos ou para mais, você está causando problemas. Isso. Para você. A organização ela é benéfica? Até mesmo porque para você poder... questão de saúde. Por exemplo, você não vai misturar, por exemplo, coisa da cozinha que está no quarto e o quarto da cozinha. Entende? Então, a organização é um bem. Você agiliza o seu serviço. Tem os neurônios espelho, quer dizer, se você está com o mundo exterior organizado, você tem clareza do lado de dentro. Isso. Então, até a neurociência explica isso. Isso. O problema do que ela fala aqui é quando se extrapola o limite. Então, tanto para menos quanto para mais. Quando você tem, por exemplo, o cara falou, para menos, vamos pegar a organização, né, como a referência que ela deu de exemplo. Tá, não ligo de jeito nenhum, não tô nem aí de repente você chega num cômodo, tá, objetos jogados em todos os cantos. Tem acumulador. Eu tô dando um exemplo de excesso, não tô falando que é você não, calma. Calma. Tô falando de excesso. Né? Carapuça tá servindo. Por exemplo, chega num cômodo, tá cheio de objeto no chão, em cima do móvel, tá, aquela coisa, você não tem nem como andar às vezes. Aquilo é um excesso de limite, para menos. Sim. Pensando na organização. Aquilo vai te deixar doente. Seja doente na mente, porque você não vai conseguir fazer nada, você não vai conseguir achar um objeto que você está precisando, ou um documento. Vai te causa mal-estar psíquico e físico, como você falou, né? Porque aí tem a questão da higiene, tem coisas que podem misturar com outras coisas, que às vezes é um alimento que você vai ingerir, tá ali em contato com vírus, bactérias, coisas que tem, enfim, que pode prejudicar a sua saúde física. E o grande extremo do outro lado, para mais.
E você tá, a organização ela é benéfica, claro. Ela vai te ajudar, você estar num ambiente mais agradável, você vai sentir mais leveza no ambiente que você se encontra, você vai poder, ainda mais se você tiver um momento que você precisa de fazer as coisas rapidamente, você vai achar o que você precisa com muito mais agilidade. Tá. Aí vai para o máximo, para o mais, além, limite extremo. Aí a pessoa, vou sentar para trabalhar. Minha mesa está organizada. Beleza. Mas se eu estou no extremo, eu vou sentar para trabalhar porque o teclado tem que ficar exatamente 90 graus com o monitor. Aí eu fico, no mínimo, 40 minutos, 1 hora, mexendo em objetos na minha mesa para ficar exatamente na posição exata que tem que ficar na minha cabeça. E isso, ao invés de me dar produtividade, está me atrapalhando a minha produtividade. Eu estou perdendo tempo com isso, dando foco desnecessário numa coisa que não precisa. E eu tenho um exemplo claro disso. Estou assistindo agora um seriado muito antigo que chama Monk. Ele trabalhava na polícia, ele era policial. Porém, ele perdeu o emprego porque ele perdeu a esposa numa explosão do carro. Puseram bomba no carro dela. E ele não conseguiu descobrir quem fez aquilo com a esposa. Então, quando ele chega na casa dele, ele criou esse negócio de toque. Tudo é dentro de saquinho, tudo tem que ser por cor. As coisas dele têm que estar no mesmo lugar. E quando ele vai viajar, ele carrega 18 malas, porque ele tem que levar tudo do jeito que ele tem que levar. Tem que usar as roupas dele do jeito que... Então, imagina. Outro exemplo assim que a gente tem que olhar, por exemplo, mesmo série. Tem gente que é viciada em série. Assiste não, mas me falaram que essa aqui é boa também. Eu também tenho que saber dessa, porque o fulano também tá vendo. Então, tudo a gente tem que tomar cuidado também, né? É coisa simples, que às vezes a pessoa também tem tanta possibilidade lá na Netflix, você gasta mais tempo procurando que assistindo. É porque nesse processo A gente aí, se perde muito. existe muito a questão da mistura do desejo com a necessidade. A gente tem dificuldade de separar as coisas, essas duas coisas. A gente tem dificuldade de separar o que desejamos do que realmente necessitamos. E aí, nesse processo que ela está falando, de querer ter mais do que ser, você mistura o desejo com a necessidade e você acha que aquele desejo é uma necessidade. Por exemplo, igual ela falou assim de cor, né? Ah, eu não tenho uma camisa vermelha. Eu preciso de uma camisa vermelha. Por que você precisa? Por acaso é um uniforme que você vai usar para trabalhar? Não. Por que você precisa? Ah, porque eu quero. Viu? Não é necessidade. Não é precisão. É desejo. É vontade. Coisas separadas. E nesse processo aí entra essa mistura. Que aí entra num âmbito mais amplo de raciocínio. Eu até estava vendo o Haroldo, não parece do Haroldo, ele falando que a mistura, que nesse processo você mistura o prazer com felicidade. Prazer é uma coisa, felicidade é outra. E as pessoas nessa busca, elas estão querendo trazer felicidade para o prazer, sendo que não tem nada a ver. Nada a ver. Prazer é aquela coisa explosiva e momentânea. Momentânea. A função do prazer é início, topo, auge. Ele atinge um auge, é uma curva, né? Sobe, tem uma ascendência, tem o ápice e tem uma descendência, acaba. Esse é o prazer. A felicidade não. Ela não é assim. Ela pode ser uma linha reta. A felicidade ela é plena, duradoura. duradoura. E as pessoas concentram toda a felicidade numa curva passageira. E acham que ser feliz é porque eu estou tendo aquele prazer. O prazer da viagem, como você falou, o prazer da compra daquilo, o prazer da compra daquilo outro, o prazer de ter, de aparecer ser algo que você não é. E aí você fala assim, sou feliz.
porque está vivendo um momento de prazer. Só que tem tristeza na felicidade, tem dor na felicidade. E por isso que muitos Né? não têm dificuldade de aceitar a tristeza, a É. dor, porque fica vinculado a prazer. Então, Exato. se você está sentindo dor, se você está triste, quer dizer que você não está tendo prazer, então você não é feliz. Então, muita gente fala assim, não, você está triste, não fica triste, não. Ué, por que fica triste, Como se a não? tristeza fosse algo ruim. Entendeu? Mas é porque quando você está triste, você não está tendo prazer. E foi vinculada a isso. Né? Aí, às vezes o prazer não é tão saboroso assim. E é momentâneo, não dura Né? também. Às vezes não é tão saboroso assim. Vou dar um exemplo. Sexo. Quando você faz com uma pessoa que você não tem sentimento por ela. Uhum. Tem algo ali que você vai sentir? Mecânico? Tem. Mas é tão bom assim? Não fica aquela decepçãozinha, aquela, né? Né? Ou às vezes uma comida assim, que o povo, nossa, isso aqui é maravilhoso, isso vai comer. Até doce, quando a gente fala assim, nossa, como demais, até repugna. É, Porque é né? isso. Você até gosta daquele doce, você ama aquele doce. Mas você exagera na dose, você já começa, não gosto mais. Quer dizer, é momentâneo. Até mesmo porque se você come muito depois, na hora que você sobe na balança, já acabou aquela felicidade. Lá vem o rebote, né? É igual comprar demais. Exatamente. Na hora que você está comprando é bacana, na hora que vem a fatura Aí a hora do que você. cartão, dá a decepção. Pra que eu fui comprar? É a mistura do desejo com a necessidade. E voltando só para encerrar a felicidade aqui. Tem tristeza na felicidade. Tem dor na felicidade. Como assim? Quem é mãe e pai sabe muito bem disso. Como o pai, a mãe se sente feliz de ter um filho, né? Como aquilo te dá uma sensação de amor, de felicidade, você ter um ser ali que você ama, que você cuida, mas que vai te dar muita dor de cabeça, vai te dar preocupação, vai te dar tristeza, vai te dar dor, vai te dar decepção, mas você não vai deixar de amar. Né? Então, a felicidade é muito além disso, é muito além de um simples prazer. E o desejo não tem nada a ver com a necessidade. Então, nesse processo aí que a gente viu até agora, a pessoa está misturando tudo. Ela quer ter tudo, achando que ter tudo vai fazer ela ser algo, atingir essa felicidade, atingir a necessidade de ser feliz. E não vai. Fala, Alexandre. As pessoas hoje estão muito naquele efeito manada. Sabe? Todo mundo faz igual, quer fazer igual o outro. Todos querem ter o que o outro tem. É tudo igual. Mas não para pensar. Será que isso aí não vai ser mais um compromisso para mim? Isso que eu vou adquirir não vai ser mais uma dor de cabeça? Mais uma coisa para me limpar? Mais alguma coisa para me lavar? Mais alguma coisa para me guardar? Mais uma coisa para me cuidar? E as pessoas vão se enchendo de coisas. No final não tem tempo para nada. Eu fico pensando assim, por exemplo, minha semana é tão louca, tão maluca. Eu não tenho tempo para nada, sabe? Eu custo conseguir um tempinho, às vezes, para mim fazer alguma coisa para mim. Eu fico vendo essas mulheres que a gente vê, lá na minha loja, todo dia entram 50, 60 pessoas, elas com os cabelinhos todo penteado, escovinha todo dia, tá lá com a carinha linda, maravilhosa, roupinha linda, passadinha, saltinho, tudo mais, maquiada. Eu fico pensando, que horas que essa mulher tem tempo para fazer outra coisa? Porque não, as pessoas hoje dão muito valor em coisa que não tem valor. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Às vezes, assim, é igual a Pamela falou aí. A questão da casa organizada. Gente, todo mundo tem uma casa organizada, desorganizada. Todo mundo tem uma casa que está arrumada, mas que está com o guarda-roupa bagunçado. Porque não tem tempo. Ou tem uma cozinha que está arrumada, mas os armários não estão 100%. Não tem como você ter... Se você for ficar por conta de ter uma casa 100% organizada, você não faz mais nada na vida. Na semana, não faz mais nada. A vida é em função daquilo. Então,
tudo tem que ter um meio termo, um balanço, né? Tudo que é muito é ruim e tudo que é pouco é ruim, né? Equilíbrio, né, Alexandra? Tem que ter um equilíbrio, é isso que eu estou falando, é um equilíbrio. Mas que as pessoas hoje tá efeito manada, tá. É questão igual a Pamela está falando aí da Netflix também, né? Não sei se foi ela que comentou da Netflix. Gente, pessoal, todo mundo assiste tudo quanto é série, seriado. Eu nem sei o que é isso. Eu tenho Netflix na minha casa, eu mal assisto. E assim, a hora que eu vou assistir, eu fico pensando assim, às vezes me fala, ai, assiste a série e tal, é tão boa. Eu fico pensando, eu tenho 2 horas para me descansar nesse momento. Se eu for pegar as 2 horas e assistir essa série, eu vou ficar a noite inteira, o dia inteiro, perdendo meu tempo. Não vou fazer o que eu preciso fazer. Não. Eu tô num momento da minha vida que eu tô pondo prioridade porque eu vou fazer. É tanta coisa para fazer que eu ponho prioridade. Assim, eu tenho uma lista de 10 coisas para fazer no dia. Você não faz. Aí eu falo assim: o que eu tenho que fazer que não pode deixar de fazer? Esses 3 itens. Então, esses 3 eu vou fazer hoje. O resto, se der, faz. Se não der, não faz. Porque senão a gente não é feliz. Você fica escravo do compromisso, escravo da obrigação, escravo do dinheiro, escravo do efeito manada, escravo do consumismo, escravo de tudo, Verdade, não é? verdade. É isso mesmo. A gente fica escravo padrão, escravo que os outros acham que é certo. Porque fulano falou que é bom, porque fulano Escravo Da opinião dos outros. Escravo também da família. A família fala que tem que seguir um jeito, você tem que seguir aquele É. padrão da família. Exatamente. Tudo é isso. Quem quer continuar a leitura? Quer continuar com a gente? Claro, continua. Acumula coisas e valores que não pode usar e teme perder, ampliando o campo do querer, mais pelo receio de possuir de forma suficiente sem dar-se conta da necessidade de viver bem consigo mesmo, com a família e amigos, participando das maravilhosas concessões da vida que lhe estão ao alcance. A mensagem de Jesus é uma oportuna advertência para essa busca insana. Como ele recomenda que não se ande, pois, ansioso pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia bastam os seus próprios males. Foi o que a Alexandra falou, eu vejo o que eu vou fazer no dia. Amanhã, depois a gente vê outra coisa, né? E o que Jesus mesmo contou da história de Maria e Marta, né? Uma preocupada demais, excessivamente, e o outro com a casa, com as pessoas que estavam lá, preocupado com tudo, né? E a outra querendo ouvir os ensinamentos, né? E ele falou assim, não, nesse momento ela está aproveitando, que eu não estarei mais entre vós. Né? Então é isso. Então muita gente fica preso no que vai ter, no que vai trabalhar, no que vai fazer, e esquece de se dedicar um pouco a Jesus, ao próximo, né? Deixa a essência, né? Passa a buscar só o que está em volta e não a essência do conteúdo ali que tu está vivendo. Comedir-se, agir com sensatez e tranquilidade, confiar nos próprios valores e nas possibilidades latentes, são regras que vão ficando esquecidas, a prejuízo da harmonia pessoal dos indivíduos. Os interesses competitivos postos em jogo, a aflição por vencer os outros, o sobrepor as demais pessoas, desarticularam as propostas da vitória do homem sobre si mesmo, da sua realização interior, da sua harmonia diante dos problemas que enfrenta. As linhas do comportamento alteradas, induzindo ao exterior, devem agora ser revisadas, sugerindo a conduta para o conhecimento dos valores reais, a redescoberta do sentido ético da existência, a busca da sua imortalidade. Hoje o Ricardo até contou a história do Buda, né, que tinha um discípulo que seguia ele, e que os dois envelheceram, estavam quase morrendo os dois, né? E aí ele falou assim,
E aí, o que é que te deixa triste na vida, né? No final da vida, perguntando, fazendo balanço, ele falou assim, que fica triste porque eu velho não consigo. E até você poder explicar seus ensinamentos. Mas o que ele quis dizer, o que Buda quis dizer em relação a essa história? Que já estava dentro dele o que ele deveria fazer, o que trazia ele feliz, como que ele deveria se comportar. E ele ainda estava preocupado com que o ensinamento que ele ainda não tinha adquirido. Ou com aquilo que ele achava que ia trazer a paz para ele, ou a felicidade, ou o que fosse. Em vez de olhar para dentro. E é o que ela está falando aqui agora. Ao invés de usar o ensinamento que ele já tinha aprendido. Que ele já tinha adquirido, sempre achando que não é o suficiente. Né? E é o que ela está falando que agora é a hora de olhar sobre si mesmo, de realização interior. Então, a gente tem isso já na nossa essência. O conhecimento, a arte faz com que a gente olhe aquilo para a gente poder observar e ser observado, o espelho. Mas, quer dizer, a gente já tem esse conhecimento lá. Né? Então, falta a gente olhar para si e começar a trabalhar. Tranquilidade, que aqui falou assim, que já não tem mais tranquilidade, né? Não tem. E quando a pessoa é mais calma, mais tranquila, que faz tudo a tempo, fala assim, nossa, não dou conta dessa pessoa, dá vontade de sacudir ela. Quer dizer, na verdade, a gente está mudando o nosso conceito, né? Se a pessoa, uma pessoa fala assim, nossa, eu não durmo direito, eu preciso de remédio para dormir, a outra fala assim, não, eu tomo E2. Nossa. Como isso sendo normal já, entendeu? Que não é normal quem não toma medicação. Que é o efeito manada que a Alexandra falou, né? Ah, fulano faz. Aí o que todo mundo faz vira uma coisa normal. Isso. Né? E às vezes é uma psicopatia. Sim. E o povo achando que é normal porque tá todo mundo fazendo. Isso. Né? E aqui agora é o que ela falou. O sentido da sua existência, a sua redescoberta do sentido ético da existência. Né? A busca da sua imortalidade, do que é essencial, do que é primordial, do que realmente vale a pena. E isso tudo, eu estava lembrando de uma conversa que eu estava tendo também, com uma amiga nossa, e a gente falando exatamente isso, né? Esse negócio de amadurecimento, né? Você vai amadurecendo, a Alexandra falou também ali, cara, eu vou escolher, eu tenho 2 horas de descanso, eu vou descansar, eu vou fazer outra coisa que vai me tirar o descanso. Eu vou priorizar o que é realmente importante para mim. Então, você vai amadurecendo, então você vai percebendo que é melhor escolher o sapato confortável. Uhum. É melhor estar confortável do que estar tão aparentemente agradável para os outros assim. Né? Eu até comentei com essa pessoa, falei assim, fui comprar um sapato esses dias. Meu principal critério foi o conforto. Eu vi sapatos lindos, mas a hora que eu pus no pé e incomodou meu calcanharzinho, eu falei, não, traz outro. Eu estou numa idade que eu não preciso mais sofrer para parecer que sou elegante ou bonito, sabe? Pegando um gancho também no exemplo que a Alexandra deu, das pessoas que vão na loja dela, que tá linda, perfeita por fora, produzida, maquiada, cabelo arrumado, e sapatinho de salto, e roupinha bonita e tal. Tá aquela casca maravilhosa. Vai conversar com a pessoa. Vai saber do que está acontecendo com ela. A pessoa tá toda quebrada por dentro. Gente, né? A gente não tá falando que é errado fazer essas coisas não, viu? Voltou a voz. Não estou falando que é errado, né? Não estou falando que é errado a pessoa. Porque o autocuidado é você olhar para si. Né? Aí a gente toca naquela coisa do limite para bem, do limite para mal, dos excessos. Mas a questão aqui é enxergar o quê? Enxergar aqui. O que adianta eu estar perfeito por fora? Buscar esse consumo, essa loucura, essa pressão para ter e parecer ser o que eu não sou, sendo que por dentro estou destruído. Destruído. Eu estou precisando de ajuda. E eu não quero admitir.
Não, eu te dou, não, eu sou perfeito. Enquanto continuar com esse comportamento, enquanto continuar achando que não é frágil, que não tem suas fragilidades, seus defeitos, vai continuar sofrendo e o sofrimento vai só piorar. Porque a questão é essa, você enxergar para si mesmo e olhar para a sua essência e detectar o que você precisa melhorar. Detectar o que é bom em você. E assumir que você... Não, eu não consigo. Me ajuda. Admitir que é humano, que Me erra, ajuda. né? Exatamente. Porque foi criado também uma situação de que a gente tem que ser autossuficiente, né? Então, que é o que veio da psicografia. Muitas pessoas solidárias, mesmo tendo um monte de gente perto. Solitário, né? No meio da multidão. No meio da multidão. Porque acaba com essa questão de querer aparentar aquilo que não é. Né? Sabe o que eu lembrei agora? Aquele dia que a gente estava lá em casa, que você falou assim, que eu não sei o que a gente estava falando, não sei quem falou assim, eu vou fazer isso, fazendo aquilo, outro. Eles falaram assim, ó, essa história de que mulher faz várias coisas ao mesmo tempo é uma coisa que colocaram na sociedade, a sociedade que impôs, Na né? sua cabeça, Nunca mais eu esqueci dessa frase sua. E toda vez que alguém fala assim pra mim, não, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, aí veio o eco na minha cabeça assim, eu começo a rir. Tadinho, fica até rindo assim na cara da pessoa, acho que a pessoa tá rindo. Mas não, aí eu falo, não tô rindo de você, só dando uma história. Mas isso aí é essas imposições da sociedade. Esse efeito Mulher não tem que fazer nada ao mesmo tempo, assim como o homem não tem que fazer nada ao mesmo tempo, cada um tem seu tempo, cada um tem seu existe limite. aquela frase, sou único. Por que você quer que eu faça 4 coisas ao mesmo tempo? Não dá. Eu vi até lá no meu serviço, agora o povo pegou a moda de usar 2 telas de computador. Virou bom. Para aumentar a quantidade de tela, Pamela, eu quero que você ponha 2 telas. Eu falei, eu não vou. Eu já faço um monte de... Na hora que eu vejo, eu tô fazendo um monte de coisa de uma vez. Para que eu ainda vou arrumar 2 telas? Sendo que eu tenho que prestar atenção numa coisa de cada vez. É mais por ser financeiro. Entendeu? Mas, assim, estão exigindo... Estão indo para esse tipo de exigência, entendeu? E se você não faz, você é ineficiente, ou você é incapaz, ou você não está adequado, ou você não quer agir junto, você não está a favor da empresa. E aí, o que acontece? Imagina, a gente já tem um monte de aba numa tela só. Quantas abas você não vai abrir dentro de 2 telas? Que é isso que eu vejo lá, entendeu? Tem hora que eu vejo, eu penso assim, gente, por que 30 abas quase abertas? Qual o sentido, né? Se eu só posso ver uma de cada vez, entendeu? Então, assim, tem hora que a gente tem que parar para pensar, realmente, isso está me fazendo bem? Então, é a questão da necessidade e do desejo, né? Mas você sabe que agora, no mesmo computador, tem como você dividir a sua tela em 2, né? Aí você põe um programa de Caio. Aqui. Sim, mas aí é o que acontece. A letra diminui. Né? Então, por isso que estão pondo 2 telas, para poder permanecer com o mesmo tamanho de letra. Né? E, Pamela, a ansiedade aumenta. Sim. Nossa, absurdamente. E ainda tem celular, ainda tem telefone tocando, WhatsApp. Aí, então, assim... É tipo assim, assinar, eu tô autorizando a ficar doente porque eu quero pôr 2 telas. Tá vendo como a necessidade muda? E aí as pessoas vão no efeito de manada? No seu caso, pelo seu trabalho, você tá me contando, tô entendendo? Você não tem necessidade. Eles acham que pôr mais tela para te colocar mais imerso em mais coisas em menos tempo, para exigir ainda mais de você. Né? E você não tem o direito de falar que você não quer, porque se você falar que você não quer, você está indo contra a empresa. Percebe? Você não está se entregando ao máximo. Percebe? Né?
Tipo No assim. meu caso, por exemplo, o meu trabalho me ajuda. Por quê? Eu trabalho com imagem, então eu preciso de uma tela maior para ver com mais detalhes. Que é diferente, né? Tá vendo? Como é a necessidade real. Exatamente. E para mim é perfeito quando eu tenho as duas telas, porque eu tenho uma tela só para ver a imagem que eu estou trabalhando nela. Sim. Ótimo. Ótimo. Não é para mim Mas bitolar mais o mas trabalho. quantas abas você abre em cada tela? Geralmente fica uma numa, outra não. Que não é o caso. Entendeu? Ainda tem um monte de aba aberta, entendeu? É. Então, assim, que são coisas que pra mim eu não concordo, assim, não é que eu não concordo. Eu fiz a opção, por eu saber que eu tenho já essa deficiência de querer catar tudo e fazer tudo de uma vez, que isso eu não vou fazer, porque eu sei que é mais uma coisa que eu vou... Vai só te prejudicar ao invés de te ajudar, né? Isso. Vai até a sua eficiência vai diminuir, a sua produção vai cair. Porque você vai ficar vendo tanta coisa na sua frente, você vai ficar desbaratinada. Tem gente que acha melhor para se organizar. Tem gente que precisa focar. Cada um é um. Cada um do seu jeito. Cada um é um. Então, era isso. No dia que eu tava lá na casa dos meus amigos lá em Franca, o meu amigo tava me ajudando a corrigir o trabalho. Aí ele falou, você faz assim, divide as duas telas. Aí eu comecei a escrever e a outra tela tava de cá, né? Porque eu tava... Eu falei, eu vou fechar isso aqui, que isso aqui tá me atrapalhando. Isso aqui não tá funcionando, não. Tá vendo? Porque eu olhava de cá e... Para uns ajuda a ter uma visão macro, para outros tira o foco. Tá vendo? Cada um tem... Ela que falou ali para trás, ela falou da questão do observar, do íntimo. Isso. Né? Você... Não é porque todo mundo O faz que eu vou fazer. significado que você está dando, o que está acontecendo à sua volta. Mas eu comecei a ter um olhar mais caridoso com as pessoas quando eu comecei a olhar isso na pessoa. A pessoa ela tem uma característica diferente da minha. Então, o meu jeito não é que é o certo. Mas as pessoas que ainda ficam olhando com a questão do orgulho, a questão... acha que o jeito dela é o certo. Então, quando ela começa a achar que o jeito dela é o certo e que todo mundo pode fazer o jeito dela, o que acontece? Esse olhar caridoso, ele some. Porque você quer padronizar todo mundo. Aí o orgulho você não toma consegue conta. ver a diferença. O orgulho toma conta. Tem que ser do meu jeito. É o meu jeito que é o melhor. Então, quando você é orgulhoso, você não consegue ser caridoso. É uma coisa que eu já percebi. Então, quando eu estou muito estressada, que eu começo a olhar muito para mim no sentido de produtividade, eu começo a achar que todo mundo pode fazer desse jeito também. Se encher de coisas para fazer. E, na verdade, cada um tem uma velocidade, cada um tem uma facilidade. Né? E aí, você perde aquele olhar caridoso que você tem. Né? Aí eu volto naquela frase que a gente falou no curso, né? Não existe certo ou errado, existe resultado. Isso. O que é certo para você pode ser errado para mim. E naquele contexto, naquela época, Exatamente. não necessariamente Então, que vai ser uma verdade para você a vida inteira. Se o resultado para você tá legal, então tá certo para você. Mas o que você faz pode ser que não dê certo para mim. Então não deu o resultado que eu esperava, então tá errado para mim. Percebe? Tudo é uma questão de ponto de vista. Igual o livro de autoajuda, né? Vou te dar a receitinha do felicidade. Faz assim, assim, assim. A pessoa às vezes faz e não alcança a felicidade. Quer um exemplo prático? Quem quer ser um milionário? Já leu aquele livro? Não li, não. Pergunta para as pessoas que leram, eu também não li. Pergunta para as pessoas que leram. Você ficou milionário? A grande maioria vai dizer que não. Que não. Por quê? O livro está errado? Não estou dizendo que o livro está errado. Foi Deus certo. Aquele processo deu certo para o autor. Foi um processo, um caminho que ele trilhou e que funcionou para ele. E não significa que vai funcionar para todo mundo. Tanto é que quantas pessoas no mundo já leram aquele livro? Quantas ficaram milionárias? Por quê? Porque não deu certo, por N motivos. Não que ele esteja errado, porque ele está certo para ele.
Pra ele tá Com um certo. detalhe. Entende? Não deu certo, porque não tinha que ser, porque a pessoa não tem merecimento. Tem um monte de Ou porque ela não vários- fez o que ela é, precisa fazer. exato. Tem vários atenuantes, né? Só para a gente encerrar, então, nos últimos 2 parágrafos. Quando o homem moderno passar a considerar a própria imortalidade em face da experiência fugaz do soma, empreenderá a viagem planificadora de trabalhar pelos projetos duradouros, em detrimento das ilusões temporárias, observando o futuro e vivendo desde já, empenhado no programa da sua conscientização espiritual. Nele se esculpirá, então, o modelo da realização em um ser integral, destituído do medo da vida e da morte, da sombra e da luz, do transitório e do permanente, da aparência e da realidade. Destituído do medo, gente. Mas é isso que acontece A gente quando você chega vê nesse patamar. A gente Eu chega não nesse... quero ficar aqui mais, porque esse livro tá acabando comigo, eu vou embora. Porque Não. Que o espiritismo não faz isso com a gente. Mas a Exatamente. gente chegar nesse momento de destituir do medo, qualquer medo é difícil. Porque você sempre tem um medo. Intimamente, Ah, não, sim, mas dá para você já ir diminuindo um monte. mas destituir dele é complicado. Não é um processo fácil. Eu vou te responder, mas primeiro eu vou deixar a Alexandra falar. Pode falar, Alexandra. Então, essa frase que você leu aí agora, da gente ter uma maior conscientização, né? Quando a gente lembra da imortalidade e muda a maneira de pensar, é isso que a Pamela falou aí. Você vê, nós como espíritas, eu falo por mim, quando eu comecei a ser espírita, eu vi a morte como uma coisa assim, muito longe, muito complicada, impossível de imaginar, difícil, né? Hoje não. Hoje, para mim, a morte é assim, eu tô aqui, amanhã eu tô ali. É como se eu tivesse mudado de cômodo da minha casa. É como se fosse uma coisa muito tranquila e simples de acontecer, sabe? Então, isso aí é o resultado disso aí, ó. A gente muda a maneira de pensar quando a gente começa a descobrir a imortalidade que a gente tem e a gente muda os valores da gente. Eu não estou falando por mim, estou falando por todos nós aí, né? Que somos espíritas e que temos essa consciência. Então, a evolução, a maturidade das pessoas em querer melhorar dentro delas, a maturidade espiritual traz essa evolução da gente poder melhorar. Agora, Wellington, eu te pergunto, quando é que isso vai acontecer? A gente todo dia aí só vê o pessoal só materialista, parece que não sei, gente, eu não vejo essa evolução aí, não. Mas a gente tem esperança de que as pessoas sejam um pouco mais, moralmente, elas evoluem mais, né? Vamos confiar. Eu acredito que a resposta que ela nos deu para essas perguntas, a sua, Alexandra, e a da Marcela, eu entendi que a resposta que a Joana nos dá é o ponto de vista. Porque ela está nos instigando a considerar de uma visão mais ampla do espírito. Ponto de vista, exatamente. Quando você amplia seu ponto de vista, tudo aquilo que é imediato, tudo aquilo que é menos importante, tudo aquilo que é pequeno, toma seu devido tamanho. E aí você deixa de ter medo. E aí as pessoas vão sair dessa questão desse materialismo. Vou pegar como base aquele texto daquele astronauta que tirou a foto lá do anel de Saturno, que pegou assim o pálido ponto azul. A Terra era um pontinho azul longe. Que ele escreveu um texto lindo que ele fala algo tipo assim: nesse pálido ponto azul estão todas as pessoas que você conhece, todos os medos que você enfrentou, todas as dores e tristezas, guerras, luta por poder, ambição, todas as desgraças humanas e todas as glórias humanas, todo o poder necessário. Eu estou falando com as palavras, mas é nesse sentido. Né? Tudo aquilo que se você vivenciou, todas as pessoas que você conhece, todo o amor que você vivenciou, toda a dor que você experimentou. Tudo num pontinho. Um ponto pálido azul. Verdade. Poeira no universo.
Percebe? Quando você amplia a sua visão, ali puxando ela, te fazendo ampliar pela sua visão de espírito imortal que somos, entendendo que isso é apenas uma passagem rápida, momentânea, e todos esses conflitos que estamos gerando para nós são apenas ciscos na nossa jornada, que a gente enxerga como muros, são ciscos. E hoje no estudo veio uma coisa da espiritualidade, porque aquilo eu aprendi muito na hora que eu falei, então não é meu, que é assim, olha só, como é que é ponto de vista. A gente estava falando de esquecimento do passado, tá? Por quê? As experiências que a gente vive no dia a dia são apenas ferramentas que vão propiciar a sua lapidação. Tudo que você vivencia são experiências colocadas diante de você para te ajudar a lapidar a alma, para te ajudar a aprender, para você evoluir. Portanto, todos os fatos que você vivencia, por mais que você sinta, porque você está imerso nele, é secundário. As experiências são secundárias. O que é primário? O aprendizado. A evolução, a melhora, o caminho que você está seguindo espiritual. Então, você vai sendo colocado diante de cenários que vão te desafiar, que vão fazer você sentir, perceber as coisas à sua volta e até mesmo sentir a dor, para que você aprenda. E quando você aprender, aquele cenário não precisa existir mais. Você vai para outro cenário. É igual num jogo, um videogame. Você tá na primeira fase do jogo, você está num cenário, já viu? E ali você tem que passar pelo cenário e enfrentar os desafios que ali. Se você venceu todos os desafios daquele cenário, não tem como você ficar ali mais. Você passa para o próximo. Ou seja, vai ter que existir um outro cenário com outros desafios para te ajudar a continuar evoluindo e aprendendo, desenvolvendo. Foi uma coisa que eu aprendi hoje, como se fosse... eu não sei se fala isso na PNL, porque pelo que eu entendi que a pessoa falou, é como se fosse as camadas da cebola. Exatamente. E é quando você tira uma casca, você passa por aquilo, você tira outra casca. Então, na verdade, às vezes você acha que é o mesmo processo, e não é, você está mais profundo. É. Porque você já está na casca de dentro, já. Em busca da essência. Então, o que acontece? Você vai se despindo desses cenários. E aí tem aquele texto da Joana, né? Tá até lá no filme, que ela fala: tudo que está diante de ti não é seu. Tudo que acontece à sua volta, tudo que está diante de ti é só uma ilusão. É só para que você aprenda o que você tem que aprender. Mas não se trata do que está em sua volta. No final, você vai ver que a luta não é contra os outros, e sim contra você mesmo. Porque as pessoas e coisas estão colocadas diante de você, esse cenário é para que você volte a olhar para você e lute contra seus próprios demônios. Quando você amplia a sua visão na visão espiritual, cara, o que é essa vida? O que é esse corpo? O que é uma doença que está passando agora? Uma gripe, um câncer? Qualquer doença, qualquer problema. É igual a Alexandra falou, eu entendi que a morte é simplesmente uma mudança de ambiente. Eu vou sair de um cômodo e vou entrar no outro. Uma mudança de cenário. Não, mas quando você descobre isso, você vai descobrindo, aí você tem que correr, entendeu? Correr com a reforma íntima. Então você não quer voltar lá porque exatamente, porque vai te forçar a buscar continuar crescendo. Exatamente. E quando você enxerga isso com essa visão mais ampla, esse ponto de vista mais abrangente, você vai ter medo de quê quando você está vendo uma bolinha, um pálido ponto azul? Vai até chegar nesse processo aí, não é fácil, não. Claro, não. Tô falando de ser fácil, mas então, foi isso que eu falei, é difícil. Você começa a fazer esse exercício, que ela já deu a dica lá atrás, ainda falou da desassociação.
Sair do problema e olhar de fora. É mudar o ponto de vista. Que é a mesma coisa que ela falou agora. Sair da sua vida material e começar a enxergar pela vida espiritual, que é muito mais ampla, muito maior do que esse pedacinho de momento que a gente está vivendo aqui. Aí a gente estuda, em prática. Aí você não põe, top. Na Por verdade, quê? Porque seu sistema começa a te cobrar. Peraí, você já aprendeu isso, você não está fazendo por quê? Por isso que é fé, não é Deus, né? É você mesmo. É igual passar de ano, hein? É. Cada ano que você passa, não adianta você falar que é só multiplicar. Você já tá lá na trigonometria, meu filho. Você que lasca, você tem que saber. Ué, você Você já tem aprendeu a que multiplicação, a soma. Agora você tem que fazer as contas mais complexas. Você tem que continuar evoluindo. Por isso que muitas vezes a gente fala, eu quero voltar a ser criança. Eu não quero essa responsabilidade. Mas é isso que acontece com a responsabilidade. Eu brincava muito com a Tati, que vinha aqui, né? Eu falava, Tati, minha filha, eu te avisei que não é para você entrar nesse banco, mas nós concorreu, aí agora nós temos que fazer. Pois é. Mas é uma brincadeira que, se você for pensar no fundo dela, ela te puxa para trás. Porque é uma brincadeira que você está querendo fugir da evolução. Você quer continuar parada no tempo. Porque para você evoluir, você tem que puxar a responsabilidade para você. É fugir da responsabilidade. Por isso que os espíritos superiores não te dão privilégio, te dá trabalho. Você não vai receber da espiritualidade verdadeiramente assim, superior. Me dá paciência. Vai treinar a sua paciência. Vai te dar mais problema para você ter paciência. Pessoas que vão te instigar a ter paciência. Tem dia eu não peço paciência, Então, eu peço sabedoria. e mesmo assim vai te dar situação para você treinar Só a que para sabedoria. você ter sabedoria, você tem que pôr em prática o conhecimento que você tem. A mesma coisa. Ou seja, Tchau. vai vir Boa noite. dos superiores, não vai vir privilégio. Mas essa questão Vai de vir destituir do medo da vida e da morte, a gente começa assim, eu tinha medo, muito medo de morrer e deixar os meninos. Eu falei assim, gente, como é que vai ser desses meninos, né? E eu parei de ter medo, porque eu falei assim, se eu tiver que morrer, primeiro, porque não vai ter jeito de eu fazer nada. É minha hora e pronto. Então, independente do que eu faça, no sentido assim, eu vou me trancar com 10 mil cadeado, com não sei quantos. Se for pra morrer, eu vou morrer. Vai morrer asfixiado. Você entende? Tipo, vou engasgar com a saliva. Vai. Então, tipo, você começa a pensar assim, não, eu tenho que fazer a minha parte. Também eu não vou deixar a porta da minha casa aberta, vou sair, sei lá que hora, sozinha, num lugar perigoso. Mas quando você tem os seus cuidados, que você faz a sua parte, da sua responsabilidade, você sabe que se for da sua vez é da sua vez, você passa a não ter neurose mais. É o que Eu ela falou. diminuí a minha neurose, entendeu? Então muita gente fala assim, mas aí você tá lá no centro, 10 horas, tá lá. Eu falo, eu tô lá rezando, tô lá tentando ajudar o próximo. Se tiver que me acontecer alguma coisa, é porque tem que acontecer, entende? Então você começa a não ter medo de coisas. Isso. Porque eu cheguei num ponto que tinha hora que eu não saía mais à noite de casa, de medo. Tá vendo? Então, Entendeu, Marcelo? Viu a visão diferente? É isso, ó. Você Sai do começa, medo. você tem, para você sair do medo, é isso. Você vai ter o cuidado, você vai ter a cautela, você vai ter a sua responsabilidade, você vai trabalhar sobre isso, mas sabendo que não é que tem coisa que não está na sua mão, que é o que falou, que a gente saiba o que a gente pode estar nas nossas mãos, o que não está nas nossas mãos, e a sabedoria de discernir as duas coisas. Isso. Então, quando você está longe, você começa a perceber, não, isso está na minha mão. Eu estou vendo a minha mãozinha lá perto. Não, isso não está na minha mão. Então, quando você começa a distanciar do foco, que foi o que todo mundo assustou lá no DL, que eu não estava nervosa, porque eu distanciei no foco, tipo assim. Você desassociou daquele momento ali. Não, eu estava assim, eu estou aqui para aprender. Eu entendo que tem um contexto, né? Então, o que eu tenho para aprender com esse contexto? É nisso que eu me perguntava o tempo todo. O que eu estou aqui para aprender com esse contexto? Por que as pessoas estão tão preocupadas com esse contexto se eu estou aqui para aprender?
Entende? Então você sai do foco do problema. Você não mergulha nele. Você começa a distanciar disso, que é essa visão que ela tem. E aí, voltando lá a Jesus, ao amanhã, cabe ao amanhã. Você não vai fazer hoje o que tem que ser feito amanhã. Não dá. E o que foi o que Jesus fez na cruz. Que ele chegou lá, ele falou assim, Pai, livra-me desse cálice. Por quê? Porque ele estava como humano. Mas não faço o que eu quero, mas sim o que tem que ser feito. Ou seja, ele afastou daquela visão. Ele já não estava ali na cruz mais. Ele já estava vendo a existência de longe. Tipo, eu estou aqui para ensinar um monte de gente. Eu estou aqui para ser modelo de um monte de gente. Então não faz o que eu quero mais. Aí ele veio, perdoa, eles não sabem. Eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque ele já estava distante do problema. Né? Então é isso, ele ensinou isso pra gente o tempo todo. Para encerrar, rapidinho, contar uma história rapidinho, bem resumida aqui. Esse negócio aí de a gente querer e achar que esse negócio do controle que a Pamela falou, né? Que não está no nosso controle, que não está. Um reino foi atacado, certa vez, por um reino inimigo. Foi invadido. E o principal súdito do rei, pessoa de maior confiança do rei, fugiu. O rei mandou ele fugir, porque o rei estava para ser pego, não ia ter escapatória. Ele fugiu. E uma cavalaria do exército inimigo foi perseguindo ele, na saída do reino, na fuga. Ele chegou num caminho e tinha uma entrada no mato, assim, um pequeno caminho que entrava para o mato. Ele viu que ele não ia conseguir, na velocidade, se afastar da cavalaria. Então ele entrou naquela gretinha, naquele pequeno caminho na mata. Só que não tinha muito por onde andar. Então ele entrou e se escondeu ali na mata. E ali ele ficou, né, achando que pronto, a vida dele estava a fio. E escutando a cavalaria aproximar, escutando o inimigo aproximar, E ele pediu, Senhor, por favor, eu lhe peço, me proteja. Impeça que eles vejam a entrada desse caminho para que eu possa sobreviver. Senão eu vou morrer. E nada. E a cavalaria aproximando cada vez mais. Aí ele pediu de novo. Meu gênio, meu protetor, faça alguma coisa. Faça com que surja na entrada do meu caminho um muro para que eles não possam entrar aqui e me matar. Porque senão eu vou morrer. Minha vida vai acabar aqui. E naquele momento, naquele desespero, uma pequena aranha começou a atravessar o caminho, construindo uma teia na entrada do caminho. E ele olhando aquilo, Senhor, eu não estou te pedindo um muro para me proteger, você me manda uma aranha. Meu Deus, agora minha vida vai acabar. Aí ele se entregou, ele achou que acabou. E aí ele escutou 2 soldados se aproximando da entrada do caminho, e ele escutou as conversas dele. Aí um falou assim, ali, tem uma entrada, vamos por ali. O outro respondeu, pra quê? Tem até teia de aranha, pra que a gente vai entrar ali? Ninguém pode ter passado por ali. Ele foi reto. Os cavaleiros foram embora. O que você falou, às vezes a gente está esperando que as coisas aconteçam do nosso jeito que a gente quer. Mas não vai ser do jeito que a gente quer. Vai ser do jeito que tem que ser. E às vezes, por coisas pequenas no seu dia a dia, vem a solução. Uma simples aranha salvou a vida dele. E ele ainda julgou. Falou assim, eu te pedi um muro, você me mandou aranha. E ele teve a vida protegida. E a gente esquece disso. Que Deus que tem a sabedoria maior. Que o que é verdadeiramente certo é o que vem dele. O resto é resto. Então, se a gente começa não só a nos observar mais como Espírito, mas confiar mais nele, esses medos vão embora. Essas sombras desaparecem. Vai tudo embora. Aí eu lembro da vozinha que falava pra gente. Meu filho, por riba de Deus, tem Deus. Não existe nada maior que Deus. Nada. Se você pega na mão do ser que é o maior supremo do universo, você vai temer o quê? E a gente teme. Que é o que o Salmo fala, né?
é o que os salmos falam, que quando eu não temerei mal algum, né, se tiver. Mas, para mim, teve o dia que iluminou esse salmo na minha vida, tem um mês mais ou menos. Eu falei assim, gente, isso é muito óbvio que Davi está falando aqui. Quer dizer, se eu pôr minha fé nele, tudo é transitório. Como diz o Chico, tudo passa. Tudo passa. Porque você sabe que é impermanente, Isso. que é transitório. E aí deixa o amanhã cabe ao amanhã. E a Confia sombra da nele. luz é tipo assim, o que é a sombra? A falta da luz. Você acende a luz, pronto. Pronto. Você não tem que ter medo, você tem que orar. Você Você tem tem que que confiar. acender a sua luz, confiar. Preocupar menos pelas coisas supérfluas, externas e olhar para dentro. É isso. Acho que a gente aprender. Esse homem moderno se conectando com sua essência, com Deus. Isso. Vamos encerrar então? Porque já extrapolou já. E muito. meu Deus. Então vamos agradecer a Deus pela oportunidade, ao nosso grande amigo e mestre Jesus, pelo guia, a nossa querida Joana, pelo ensinamento, ao nosso querido Divaldo, por transmitir esse ensinamento para nós. Que esse nosso irmão receba muita luz de gratidão por todo o bem que ele tem feito a nós, transmitindo o ensinamento dessa nossa irmã iluminada, que está trabalhando pelo bem da humanidade há muito tempo, nessa seara do trabalho de Jesus. Agradecemos intensamente por essa oportunidade, por esses ensinamentos, e oramos com a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja.